Sociais pela Unesp de Marília, com mestrado e doutorado pela mesma universidade. E hoje é o nosso professor aí do Departamento de História na pós-graduação Lato Sensu. Eu vou falar um pouco sobre a questão dos elementos estruturais, dos organismos estruturais da Revolução Russa. Vou falar centralmente sobre 1905 e 1917. Lembrando que quando eu falo da Revolução de 1917, o Lenin, o Trotsky e uma série de outros teóricos depois repetiram esse mesmo elemento, que 5 foi o ensaio geral da Revolução de 17. Então a Revolução de 5 tem uma importância determinante nesse processo. Sobretudo porque os primeiros elementos, já foi começando entrando, né? já fui direto para o ponto já. Lembrando que os elementos que estruturaram os organismos de autodeterminação da Revolução Russa, que são colocados em prática em 17, desde fevereiro até outubro, até dezembro também, mas sobretudo até outubro, no segundo Congresso dos Soviets, são elementos que surgem na Revolução de 1905. Então, para caracterizar também um pouco da questão do pensamento do Trotsky, nesse elemento, que é o tema do Congresso, né? O Trotsky tem contribuições específicas, peculiares, do próprio pensamento dele, que foi desenvolvendo ao longo da sua trajetória de militante, de intelectual e de revolucionário, que vão ser esboçadas logo em 5. Desse material, o principal deles é esse que é o Balanço e Perspectivas, que é, né, um balanço sobre a Revolução de 1905. Né? É uma obra pouco conhecida, uma obra genial. Você vê o tamanhozinho dela, assim, não se imaginam a importância que isso tem na história da sociologia política ou da ciência política, mas uma grande obra. Hoje tem na internet já para se acessar, demora muito para ter em português esse trabalho e tal. Então, o Trotsky começa esse livro com uma caracterização do Estado russo. Porque a primeira coisa quando um revolucionário vai pensar a questão da revolução, a questão da tomada do poder, é necessário pensar as instituições. No caso, os órgãos de poder que se estruturam na sociedade. No caso, o mais importante deles, o Estado. O Estado que se subdivide em uma série de outras instituições sociais, que vão desde as questões ideológicas até as educacionais e repressivas. Então ele começa dando uma caracterização do Estado russo. Lembrando que ele busca essa caracterização do Estado russo a partir de uma base fundamentada pelo Marx e o Engels. Na década de 1840, lançaram as bases estruturais para pensar a questão do Estado. E nisso tem uma diferença, né, entre o pensamento do Engels e do Marx. Né? O Marx, já desde do mestrado dele, que é a diferença da natureza entre Demócrito e Epicuro, ele faz uma caracterização. Né? Enquanto Demócrito colocava que a natureza era um processo predado, o ser humano nascia, a natureza estava estruturada. Ele nasce dentro dessa estrutura e se comporta dentro dessa estrutura natural e social. E o Hegel atribui essa mesma leitura, uma leitura semelhante entre Demócrito e Epicuro. O Marx era um jovem hegeliano de esquerda, né? O Hegel era o principal teórico da esquerda hegeliana, influenciado na esquerda hegeliana. O Marx toma como elemento uma diferenciação entre os dois teóricos. Para o Marx, o Epicuro coloca uma tese que é a seguinte: existe uma estrutura predada, sim, que é a natural, você nasce, está posto, está colocado, mas dentro disso, o ser humano tem a possibilidade de escolher entre as determinações. Você vai por aqui, você vai por ali, tal. Então existe uma capacidade gnoseológica de um exercício teleológico sobre o mundo. Essa é a primeira coisa. Então Marx parte desse exercício. E a partir disso, já um dos primeiros textos que o Marx escreve em 1842, ele vai querer pensar a questão do Estado. A gente sabe que o Marx foi influenciado nessa leitura do Estado pelo Spinoza, pelo Rousseau e pelo Hegel. Então o Marx nessa debate com o Hegel, e um dos principais textos do Hegel sobre a questão do Estado é a filosofia do direito. Lá o Hegel discutindo com essa tradição do Spinoza, do Rousseau, vai colocar, também com o Jean Baudin, que é aquele teórico francês, tal, ele vai colocar que o Estado é uma estrutura social que concentra em si todo o espírito da determinação humana, sociopolítica. Então o Estado, em tese, para o Hegel, o Estado sempre está certo.
né? Porque o Estado é a inteligência máxima, e no caso o Estado prega o monarca. O Marx vai entrar numa contraposição disso, dizendo que, a partir de Spinoza, que o Spinoza vai colocar que o povo tem o direito da participação, e o Rousseau também, né? O Rousseau, que é a questão da democracia da mão levantada e tal. Então o Marx vai entrar nessa discussão combatendo os elementos do Hegel, se apropriando de uma parte da discussão do Hegel, que é uma evolução no sentido da teoria política. É uma grande evolução, por exemplo, em sentido do Thomas Hobbes, né, do Estado como Leviatã e tal. E o Marx vai entrar nessa discussão. Então ele vai criar toda uma fundamentação sobre o Estado, que é a primeira coisa. E que a única classe social que poderia negar o Estado, efetivamente, no processo de autodestruição desse Estado, é a classe trabalhadora, né? Que a gente chama de... O Marx coloca isso desde o Manifesto Comunista, o Engels também colocou isso no Catecismo Comunista, que é de 47. No Manifesto Comunista, o Marx fala claramente isso, né? Que a revolução ela seria a negação, né, positiva do Estado. Então, para os marxistas, a questão do Estado é um elemento central, né? Então, o Trotsky vai se apropriar dessa discussão, vai fazer uma discussão, uma discussão também que está influenciada também pelo o que fazer do Lenin também. Então, qual é a caracterização que o Marx faz do Estado, que o Trotsky faz do Estado? O Estado russo, czarista, é um Estado que demora para se consolidar, é um dos últimos dos Estados da Europa a se consolidar, no caso do leste europeu, e que se forma um Estado centrado praticamente uma força estatal monstruosa e um corpo de exército gigante. Tem aquele livro do Perry Anderson, A Linhagem do Estado Absolutista, que ele vai discutir o caráter dos exércitos permanentes, né? Como os países demoram a se ter um Estado estruturado, um exército estruturado. A Rússia foi um dos primeiros a ter um grande exército estruturado, na base de 100 mil soldados. Isso para 1800, 1900 era uma cifra enorme. E a Rússia se envolveu numa série de guerras, né, de fronteiras, de delimitação de territórios, né, no século XVIII e XIX. Um deles na China, né? Tomou 1,5 milhão de quilômetros da China, né, onde pegou Vladivostok e uma série de outras regiões. Né? E isso, então, criou um grande exército no Estado e uma burocracia gigante para administrar esse Estado. E nisso, uma burguesia que o Trotsky chama de uma burguesia frágil, dependente do Estado. Dependente do Estado em todos os sentidos. Tanto da autodefesa, tanto da industrialização, quanto do próprio exercício político. Tanto que a burguesia ela vai se desenvolvendo dentro da Rússia sem ter, de fato, um poder econômico, político determinante. Tudo que a burguesia fazia, ela dependia dos recursos do Estado. E o Estado conseguia esses recursos como? O imperialismo francês e inglês. Esses países são os principais financiadores da indústria russa, por exemplo. Então, quando se fala assim, a Rússia era um país atrasado, né, e, na escala internacional, tal, isso tem que ser relativizado. Porque a Rússia possuía o terceiro maior parque industrial do mundo. Isso está no Trotsky, lá na história da Revolução Russa, mas também está no Breuer, está numa série no Deutsch, né, e uma série de outros estudiosos da Rússia, né? No próprio Victor Serge também coloca esses dados. Você pensa que tem, então, o parque industrial inglês, né, que é o principal, o primeiro que surge, mas também se industrializa a França, a Alemanha depois, mas o próprio Estados Unidos. Então, tem um terceiro maior parque industrial do mundo. E isso, a Rússia, ela só abole a servidão em 1861. Então, o que acontece com esse processo de abolição da servidão? Uma grande migração da população, e a Rússia, nessa época, ela já tinha 180 milhões de habitantes, que é mais do que ela tem hoje, ela tem 140, 150 mil habitantes. O Brasil tem 200, né? Então você pensa que é uma coisa mais ou menos um Brasil já em 5, né? E nesse processo da abolição da servidão, aboliu a servidão, mas também não aboliu a servidão completamente. Por exemplo, o acesso à terra não foi totalmente disponibilizado, porque o que se queria, na verdade, com essa abolição, por fora também dos processos internos de rebelião da classe trabalhadora e tal, dos camponeses, o que se queria era criar uma mão de obra pelo processo de industrialização. Citava, então, porque tinha uma resistência da classe operária europeia já,
né? Você pensa que desde 1750 até 1850 a classe operária vai se armando na Europa, então uma série de experiências. Uma delas, a Primavera dos Povos, em 1848. A segunda delas, também de grande envergadura, a Comuna de Paris, em 1871. Sendo que em 1871 é a primeira vez que se tem se estabelece um duplo poder, né? Pensa que a Comuna de Paris foi um estado de duplo poder. Um estado de duplo poder que durou pouco, né? Mas ainda assim é a primeira experiência. E já com a atuação dos marxistas, né? Embora dirigido pelos anarquistas, colonianos. Então, com a abolição em 1871, tem uma grande migração de trabalhadores para a cidade. Nisso, vai se fundindo, vai se criando outras instituições que também são características do processo capitalista, como os sindicatos, que não tinha sindicato, não tinha direito político, de representação nem nada. Os sindicatos são os primeiros elementos, e com isso também começa a desdobrar as primeiras greves, né? E os partidos políticos, entre eles o Partido Bolchevique, né? 1889. Se funda o Partido Bolchevique, não, o Partido Social Democrata Russo, né? Que até então é um grande partido que congrega várias tendências do movimento operário russo, né? Então, a primeira caracterização do Estado, né, que é um Estado que se estrutura sobre a baioneta, com uma grande burocracia e com uma burguesia serviçal desse Estado. Uma burguesia com pouco poder de pressão. Então, e não é uma burguesia com tradição liberal, como se era na Europa, que defendia direito ao voto, da participação operária, da participação social em geral, direito da educação, as demandas da Revolução Francesa, né? Direito à educação e tal, né? Acesso à terra. É uma burguesia conservadora, porque ela está totalmente atrelada ao Estado de uma forma que o Estado a protege e garante tudo que ela precisa, embora seja um Estado autoritário, é um Estado que está em comunhão com a burguesia. Então ele tem muitos negócios com a burguesia. Ele é o principal captador de recursos internacionais para a burguesia. Algo parecido com o processo alemão, quando se fala o Engels escreveu isso também, né, sobre o Estado prussiano. De fusão da burguesia com o capital industrial, né, capital financeiro. Então é um processo de revolução que se dá por cima, né. A Rússia vinha num processo parecido com isso, com uma burguesia mais submetida, né, mais capacha, né, do que isso tinha na Europa. Que é um processo de formação diferente, né. Você pega a burguesia desde o século XIII, XIII, se desenvolvendo na Europa, até chegar, né, passando pelo absolutismo, até chegar na Revolução Francesa, são tipo 500 anos a burguesia ali comendo fatias, investindo nas grandes navegações, investindo numa série de processos até desembocar, né, na Revolução Francesa. Ou na inglesa antes também. Aí nesse processo de formação da classe operária, tem dois processos importantes. Já em 1900, você tem uma grande mobilização de trabalhadores que envolve mais de 10 mil trabalhadores na Rússia. Em 1901 tem outro processo que também dá uma série de enfrentamentos e grande repressão. Mas o principal desses processos é o de 5, né? Quando vai surgir os soviets. E a questão dos soviets, ela passa por isso, porque ela tem uma questão importante, porque ela vai surgir como o primeiro organismo de autodeterminação da classe trabalhadora, mas não só isso, como o primeiro organismo democrático, que a população pode participar e opinar e fazer parte do poder público, do poder tipo, democrático, né? Isso se dá num estado muito peculiar, que foi a guerra de 1904, entre a Rússia e o Japão. Eu parei uma coisinha aqui no PowerPoint. Eu sempre fico em dúvida essa coisa do PowerPoint, porque às vezes fica melhor ficar falando, às vezes eu acho que o PowerPoint ajuda você meio que fixar quem está ali, porque o nosso pensamento, ele fica nessa sintonia aí e tal, né? Muito louca de conecta para cá, conecta para lá, então acho que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Eu vou tentar aqui, um pouco vou tentar passar, um pouco que não foi, eu interrompo e falo e vamos ver como é que dá. Aí, muitas dessas fotos eu peguei, tem um site russo, que por conta do Senhor da Revolução Russa, fizeram um canal no Twitter, Twitch, que ficava passando as fotos diárias da Revolução Russa, aí algumas delas eu fui captando. Essa, por exemplo, eu achei legal, é interessante mostrar essa coisa do caráter camponês da Rússia. As condições que se vivia na Rússia no final do século XIX. Isso aqui é até o início do século XX, na verdade. Isso aqui é de 17. Aí você vê, tipo, é uma classe camponesa que vive de forma precária, né? As casas de madeira, né? Faltando comida, faltando pão, sobretudo por causa da Guerra de 4, né? Que quando você tem uma guerra, isso acontece. As provisões, né? Elas são centralizadas, são determinadas centralmente pelo exército, né? Porque o exército precisa se recompor e manter aquela força por causa da disputa que o Estado está fazendo nesse momento. Porque o Estado é totalmente dependendo de investimentos externos e pressionado pelos Estados absolutistas da Europa. E também tem isso, muitos dos elementos
das estruturas sociais da Rússia, elas vão se desenvolvendo por conta da pressão também da Europa, que vai se desenvolvendo e criando organismos de participação, né, e isso vai criando essa tradição também na Rússia. Né? Não chega a ser uma tradição porque é um processo muito rápido, né, e muito concentrado. Essa coisa tem a ver também da questão do desenvolvimento desigual combinado, né? Que essa também é uma ideia, quando se fala da Revolução Russa, que é uma das coisas que a gente vê que, uma das discussões de três, os mencheviques também, os SR também, os socialistas revolucionários, que é o tempo da Revolução, né? Existia uma corrente que defendia, os mencheviques mesmo defendiam isso, que tinha que passar pelos mesmos processos que se passou na Europa. Então, primeiro vai se criar algumas organizações, primeiro os trabalhadores vão fazer algumas experiências, depois a burguesia vai chegar ao poder. Então, vai seguir o mesmo caminho que se desenvolveu a Revolução Burguesa na Europa. O Trotsky, quando vai falar sobre o desenvolvimento desigual combinado, ele vai colocar isso. Que a sociedade, ela se apropria de outras experiências que estão em curso. Então, dentro de um processo, mesmo que o país seja mais atrasado, no caso do Brasil, tal, o Brasil vai ter que ter 500 anos agora de indústria até poder ter uma revolução, uma revolução como 17. O Brasil é um país muito novo. Quem é que nunca viu isso aqui? O Brasil é um país muito novo, tem poucos anos de indústria, tem o quê? 150 anos de indústria. Então, isso aí até ter 500 anos de indústria, igual teve e tal, vai demorar muito. Então, antes disso, a gente não pode pensar um programa revolucionário. Pareceria peça de museu isso se não tivesse partido que defende isso até hoje, na esquerda, né? E isso, né, uma das questões também. Nesse processo de 81 para frente, 70% das terras continuam concentradas na mão dos latifundiários. Então, você teve uma revolução, uma tentativa de trazer os camponeses para a cidade. Então, algo parecido com o Brasil também, de não conceder terras aos camponeses. Porque se eles têm as terras, eles plantam as coisas dele, e isso torna mais difícil eles se alocarem na indústria. Né? Então, é uma fusão de uma forma de gestão do trabalho autoritária, né? Onde se trabalha 14 horas por dia. E as crianças... E no campo as coisas são sempre piores, né? No campo as coisas... e esse é um outro aspecto interessante. Isso aqui também está na nossa perspectiva. A indústria que se desenvolveu na Rússia, ela não, então, desse caráter que eu tinha colocado, ela não foi uma indústria que se desenvolveu tal qual foi na Europa. Na Europa, ela veio do artesanato. Né? Então você tinha o trabalho no campo, os feudos foram se desagregando, né, entrando em crise, processo longo de longa duração. E dentro disso, o artesanato foi evoluindo para a produção industrial. Né? Até que se pegar na fase têxtil, pegar os grandes galpões de produção de tecido. Né? Então foi um processo que foi desenvolvendo dali. E as cooperativas foram entrando nesses campos e a burguesia diminuindo nesse processo. Na Rússia, não. Na Rússia foi um processo de curta duração, como de um golpe só. E o proletariado, uma ampla força de reserva de mão de obra. Né? Que esse pessoal todo do campo, que ia vir para a cidade. E criou as grandes capitais. Foi um processo de inchamento das cidades. Muito rápido. Como aconteceu no Brasil na década de 60, por exemplo. Só que mais intenso, talvez. Já na Revolução de 5, ela é também desenvolvimento direto da guerra entre a Rússia e o Japão. Né? Por causa da falta de alimentos, por causa de armar o proletariado, que isso é uma coisa que a guerra faz também, né? Além de tirar de mexer economicamente, também arma o proletariado, arma a classe trabalhadora, ensina ela a atirar, ensina ela a matar. Nesse processo, o padre Gapone foi um grande organizador de uma das manifestações para ir até o czar, para reivindicar melhores condições de vida para a classe trabalhadora. O Trotsky, quando vai fazer a leitura desse processo, ele fala isso, que a classe trabalhadora, nesse momento, ainda acreditava que o czar ele pudesse intervir em favor da classe trabalhadora nas relações de trabalho. Como se a burguesia tivesse contra os interesses do czar e do próprio Império Russo. Por quê? Para os setores da classe trabalhadora, sobretudo esse setor da igreja, a intenção do desenvolvimento do capitalismo, do desenvolvimento econômico na Rússia, não previa uma classe trabalhadora totalmente explorada, sem direito do trabalho, com 14 horas de trabalho, passando fome. Então eles foram intervir diretamente com o czar. Mas, para surpresas deles, isso tem um texto do Lenin, também que em 17, o Lenin dá uma conferência numa faculdade, um textinho curtinho, de 20 e poucas páginas, que o Lenin também analisa esse processo. Um texto muito bom, tá? Pelo menos é o processo da greve em si, né? Então ele conseguiu reunir 200 mil trabalhadores para ir até o palácio, reivindicar melhorias sobre as condições da classe trabalhadora. O que pedia a carta deles? Jornadas de 8 horas, reconhecimento de direitos dos trabalhadores, uma constituição e separação entre igreja e Estado.
liberdades democráticas, liberdade de publicação, de militância, essas coisas, né? Porque era uma demanda que vinha do movimento operário. O movimento operário tinha necessidade de criação desses canais, porque se estruturou uma sociedade capitalista, de transição para o feudal capitalista. O Lenin fala isso, né, no Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, no livro de 1896, o Lenin fala isso, né, que a própria produção industrial, a própria produção camponesa na Rússia, ela já era uma produção que na sua forma mais profunda já estava inserida nas formas capitalistas. Não tinha um campesinato puro na Rússia. O Lenin já colocava isso em 1897. Então, que havia formas capitalistas na agricultura. Né? E que a produção do mercado, a produção agrícola da Rússia, ela estava voltada para o mercado externo. Então, para o Lenin, tratava-se de um proletariado agrícola e de um movimento operário que se desenvolvia na cidade. Então, Lenin foi o primeiro, né, a tentar pensar as questões dessa aliança entre o campesinato e a classe operária. Isso depois dá pano para manga no século XX sobre a questão da concepção dos camponeses do Lenin, do Trotsky e tal. Eu separei aqui a petição do Gapone, mas meu tempo já está, então não vou poder ler, mas está nesse relatório do Lenin sobre a Revolução de 1905. Aqui umas fotinhas do 1905. Essa é quando o pessoal chega, né, a manifestação chega, 200 mil trabalhadores chegam na frente do palácio e encontram os cossacos todos armados, que abrem fogo, né? Essa eu peguei tudo desse site aí, russo, que eles têm anos de... E aqui as manifestações que se seguiram, que depois do massacre desse domingo sangrento, explodiu por toda a Rússia uma série de movimentos de trabalhadores e greves e ocupações de fábrica. Então esse processo, ele vai desde o domingo sangrento até outubro de 1905, então você tem no dia 10 de outubro, acho, já tem o início de uma nova greve geral. Essa greve geral é que vai criar os primeiros organismos de terminação dos trabalhadores, que são os soviets, que vão surgir primeiro em São Petersburgo. Né? E os bolcheviques vão participar desse processo. O Trotsky, todos os bolcheviques, todos os revolucionários na Rússia, ele foi o único que realmente tomou um papel de protagonismo na Revolução de 1905. Foi o presidente do Soviet, e ele teve responsável por uma série de panfletos, uma série de elaborações, inclusive esse balanço de perspectivas. Né? Ele foi preso e deportado por causa disso. E a discussão que ele faz é essa, que era a primeira forma democrática de participação dos trabalhadores. Né? Depois, em 17, quando surge já durante a Segunda Guerra, né, o mesmo programa de 5 se coloca em 17, a questão da guerra, e as determinações que se traz internamente. Quando se estoura o movimento de mulheres, no dia 25 de fevereiro, tem essa diferença, né, dos 13 dias do calendário gregoriano para o juliano. Né? Então é 25 na Rússia e depois 8 de março para a gente. Né? Depois isso se ajusta lá em 18, os bolcheviques mudam isso, né? Que aí se adequa ao calendário. Inclusive o Trotsky faz aniversário no dia da Revolução, né? Ele nasceu no dia 25 de outubro. O Trotsky, quando ele vai analisar esse processo dos soviets, a retomada dos soviets, então as mulheres fazem esse processo, uma greve geral, um monte de gente vai para a rua, vira um grande movimento, nenhum partido chamou, as mulheres foram para a rua, pedindo pão e o fim da guerra, e isso levou à derrubada do Estado. E, na sequência, isso foi do dia 25 até o dia 27, começou a se formar os soviets. A primeira reunião, o primeiro chamado aos soviets é dia 27 de fevereiro, que é o segundo dia de manifestação. E nisso ressurgem os soviets. De princípio, em fevereiro ainda, até o final de fevereiro, começo de março, tinha 400 soviets na Rússia. Para você ter uma ideia, como se alastrou. Primeiro em Petrogrado e foi se espalhando pela Rússia. Em agosto, já se tinha 600 soviets. Em outubro, quando estava desencadeando para desencadear o processo revolucionário, no dia 25, já tinha 900 soviets disparados na Rússia. E não era só os soviets, também os comitês de fábrica, porque os soviets é um desdobramento, já a partir de discussão e eleição de delegados. Né? As comissões de fábrica, o século XX foi o século das comissões de fábrica. Dos soviets também, como um caráter de desenvolvimento programático, subjetivo mais avançado, mas também a partir dos conselhos de fábrica. Tanto que o Trotsky, quando ele entra quando ele é incorporado no Partido Bolchevique em setembro, ele já era presidente da Liga do Interfábricas, do Interbairros. Você tinha as fábricas, as comissões de fábricas, os comitês interfábricas, que fizeram um congresso, inclusive, tem 2 congressos em 17, 2 comitês de fábricas.
o Congresso Interbairros, que também era uma forma também que eleger delegado para os soviets. Então, uma série de organismos que foram se organizando ao longo da Revolução. Isso é um organismo de autodeterminação da classe trabalhadora, nesse processo de enfrentamento com o Estado. Por quê? Se o Partido da Ordem não consegue representar os interesses da classe trabalhadora, nos períodos de ascenso revolucionário, que os ascensos são inevitáveis, né, dentro da sociedade capitalista, isso por conta da própria dinâmica econômica e política do capitalismo. Que aí, voltando lá na questão da teoria das crises do Marx. Né? As crises são inevitáveis. E cada vez tem um período de pico de crise, organismos vão sendo construídos. E na Rússia, uma série de organismos foram sendo construídos. As comissões de fábrica, os comitês de bairro, e isso foi que redundou na auto-organização do proletariado russo. E o Lenin, quando vai discutir isso, e o Trotsky também, quando vai discutir o momento da tomada do poder pelo partido, colocava que a tomada do poder não poderia ser um elemento dirigido apenas pelo partido. O partido armar seus militantes, também porque também o Partido Bolchevique em fevereiro de 17, ele tinha 20 mil militantes, 17 mil militantes, né? E no final, em outubro, ele tinha 200 mil militantes. Então é uma coisa que evoluiu muito. Nem se os bolcheviques quisessem tomar o poder em em fevereiro, eles não poderiam, porque o partido não era forte o suficiente. Isso está escrito no Lenin, lá nas cartas de longe, lá na segunda ou terceira carta de longe. Que para o Lenin, para o Trotsky e também para os bolcheviques, o processo revolucionário, a tomada do poder, ela tinha que canalizar esses dois movimentos. O movimento vindo de baixo da sociedade, no sentido da autodeterminação da classe trabalhadora, que é uma coisa que tem lá desde a ideologia alemã, lá no Marx, né? A auto-organização, a associação livre dos livres produtores e tal. Então tem que ser dois movimentos. Um movimento de base, vindo de baixo, da classe trabalhadora, das fábricas, dos centros produtivos, e combinar isso com a ação de um partido que reflita também esses movimentos. Então, é uma fusão entre as massas e o partido. E é isso. Valeu. A primeira coisa, muitas questões interessantes, acho que todas têm importância para o debate. Né? E a gente esclarecer coisas que não estão colocadas na mesa. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente discutir é essa questão do caráter do Estado. Se o Estado é para a dominação ou se existe outro tipo de Estado. O Marx, ele tinha colocado isso, ele é um dos primeiros a enfrentar essa questão do Estado. Né? Então, vocês têm muito importante, que é o promoções econômicas pré-capitalistas, mas também ele gosta das críticas marginais, tem uma boa discussão sobre isso. Também o Engels também, né, na origem da família, o Estado, a propriedade privada. O no anti-Düring também, um parte lá escrito pelo Marx, também essa discussão. Então, dentro do marxismo tem uma discussão sobre isso. E é do Marx a formulação, que aparece a primeira vez lá no Manifesto Comunista, sobre a ondonegatividade da política. Que o Estado, e depois o Marx, quando vai fazer o balanço sobre a Comuna de Paris, aqueles 3 textos que ele escreve sobre a Comuna de Paris, ele volta a colocar que o Estado não pode ser reaproveitado da forma como é para criar um novo governo de trabalhadores. Isso é o Marx que escreve. Não tem polêmica. Né? Se a gente concorda com o Marx. Inclusive, esse texto de Formações Econômicas Pré-Capitalistas, ele começa a esboçar essa questão da dominação, e o Engels depois reapropria isso e transforma no Uso do Estado. Né? Tem esse prefácio do Hobsbawm, que é horrível. Quem for ler o livro, pula esse prefácio. Agora já não tem mais prefácio, né? Porque agora já tem outras edições e tal. Então, para mim, não é essa questão do marxismo. O marxismo, para mim, não pode defender a existência de um Estado tal qual o Estado burguês. Tanto que o grande elemento inovador da revolução, dos processos da Revolução Russa, e de todos os processos do século XX, das revoluções do século XX, é o elemento da autodeterminação das massas, da auto-organização do proletariado. São as comissões de fábrica, são os comitês, são os soviets. O partido ele é importante porque ele resguarda, sim, um elemento programático da história da luta dos trabalhadores. E faz o balanço contínuo dessas lutas. O capitalismo se atualiza. O capitalismo não é o mesmo do século XX. Óbvio que não é do século XX. O programa dos revolucionários de hoje também não é o mesmo do século XX. Vão ocorrendo transformações, vão se agregando elementos. Por exemplo, hoje não pode ter um partido revolucionário, até os stalinistas mais empedernidos admitem isso. Não dá para ter um partido marxista revolucionário sem fazer algum tipo de balanço sobre o stalinismo. Não tem como. E hoje o próprio PC mesmo, que está aqui em Paris, que não me deixa mentir sozinho, o próprio PC mesmo tenta fazer esse balanço. É uma perspectiva diferente do que se tinha na década de 60 e 70 do PC. Óbvio que depois do golpe, o PC entra num processo de desagregação profunda, né?
Mas o próprio PC faz esse balanço hoje em dia. Não como um trotskista, mas tenta fazer um tipo de balanço sobre isso. Então, sim, o Estado burguês é um Estado de dominação. E não, é impossível falar, é incoerente falar do Estado socialista. É incoerente. Primeiro, a gente nunca teve socialismo. Os escritos do Lenin, até 24, observar os escritos dele e fala isso. Simplesmente por um motivo. Não se pode ter socialismo num país só. Não se pode. Um país socialista cercado de países capitalistas, que controlam o mercado mundial, que controlam a matéria-prima, que controlam o exército internacional. Ponto. Então, essa é a questão do Estado. Eu acho que, então, óbvio que eu não sou anarquista. Eu não defendo um tipo de anarquismo que se diz que se tem uma processo revolucionário, no dia seguinte não tem mais Estado. Eu acho que tem um processo transicional, e esse processo transicional tem que se organizar a partir dos soviets. Não é à toa que o primeiro Estado, depois da Revolução Russa, depois do 25 de outubro, na segunda reunião dos soviets da Rússia, foi instituído um governo a partir dos soviets. Foi no Congresso dos Soviets. Não foi no Partido Bolchevique, no Congresso dos Soviets. Na verdade, os bolcheviques eram a maioria já nesse processo. Mas ainda assim, nos Soviets. Porque os bolcheviques respeitavam o processo de autodeterminação das massas. Então, isso é relação ao Estado. E nisso, na questão se expande ou não se expande a Revolução Russa. A questão é a seguinte: como não é possível socialismo num país só, isso já são do Lenin, dos anos do Trotsky também, inclusive dos Zhivkov, Kamenev, né? Depois da morte do Lenin, forma a tríade, né? Os Zhivkov, Kamenev e o Stalin. Depois o Stalin se afasta dele e se reorganiza com o Bukharin. E dentro desse processo, desde o Congresso de 25, mas no Congresso de 28 também, no Congresso de 28, o que se coloca, é escrito isso, é texto escrito, não tem como mentir. Só 2 países do mundo poderiam ter revolução socialista: Estados Unidos e Inglaterra. O resto todos deveriam passar por fases transicionais. O Brasil deveria necessariamente, que é onde a gente está, que nos interessa, necessariamente passar por uma fase da democracia burguesa. Desenvolvimento da democracia desenvolvimentista, democracia revolucionária. E o PC ficou a vida inteira atrás dessa burguesia. Que não existe. Porque a burguesia, ela nasce aqui atrelada ao imperialismo. Então não existe burguesia boa. Burguesia boa é burguesia morta. Então esse elemento já está colocado, expansão do capitalismo. E foi o que aconteceu. Sem a expansão da Revolução Russa, o que aconteceu realmente foi o sufocamento e o massacre da Revolução Russa, em todos os seus anos, com todas as suas conquistas. A economia planificada, o mercado, o controle das remessas externas, tudo foi sufocado. Então, nesse elemento mostrou-se, a tese do Trotsky mostrou-se correta. Sem a expansão da Revolução, não tem como a Revolução se manter. E, no processo de 25, 28 na China, o PC foi a primeira revolução que o PC empregou. O Chiang Kai-shek. Massacre. 5 mil operários assassinados. Cabeça cortada na praça. Para não expandir a revolução. Porque isso está no Congresso de 28, que era para a sustentação do regime soviético, ele se baseava num acordo com as potências internacionais. Um acordo tácito, né? Se expandir a revolução, a gente corre risco. Então, para não correr risco de manter o nosso país aqui, a nossa revolução aqui, a gente fica de boas e convive com o imperialismo. E vamos até onde dá. E foi isso. Todos os processos do mundo, onde os estalinistas foram à esquerda, foi por causa do movimento de massas. Não teve o que fazer, foi junto.